Senhor Jesus. Irmãos, nesta noite eu, pastor José, quero lhes trazer uma palavra da parte de Deus para que venha falar ao seu coração aquilo que o Senhor Ele tem para mim e para a sua vida. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você. E nesta noite, eu quero lhes trazer uma palavra direto do trono do Senhor. Se encontra no livro de primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13 e o versículo de número 8. Amém? Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chegara Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste nerciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmãos, esta palavra, esses versículos que eu acabei de ler, ele vem falar de certa forma comigo e com você, para que nós possamos sermos obedientes na palavra e na voz do Espírito Santo de Deus. Saul, neste momento, após ter reinado dois anos na direção do Senhor, Deus de Israel, agora ele estava no seu segundo reinado, quando Samuel dá uma ordem a Saul para que ele isse a Gilgal para ali esperar 7 dias para oferecer sacrifício ao Senhor. E nesses dias, Saul tinha que esperar Samuel chegar para começar o holocausto e sacrifício ao Senhor. Mas Samuel, ele não chegou, ele chegou no dia, mas porém atrasou algumas horas. Mas Saul, ele não teve a paciência de esperar no tempo determinado pelo Senhor. E Saul, por não ter esperado, a palavra do Senhor nos diz que ele tomou a decisão para oferecer o sacrifício e o holocausto. Porém, o sacrifício teria que ser feito por Samuel. Foi o tempo determinado de 7 dias para que ele iniciasse ali o procedimento dos holocaustos. E agora ele
desobedece, ele descumpre um mandamento do Senhor para fazer aquilo que ele queria, porque ele estava com medo, porque ele via que os homens que ele tinha escolhido já não aguentavam mais esperar mais um pouco, porque os homens que estavam com ele começaram a sair. E aí começamos a entender que Saul ele não estava com a sua confiança no Senhor. Aí nós observamos que Saul ele não está esperando no tempo determinado do Senhor. Por isso, quando ele não obedece, ele coloca em risco, ele coloca em jogo ali o seu reinado, o seu domínio sobre Israel para todo sempre. E quando ele decidiu fazer o holocausto sem Samuel chegar, ele estava descumprindo uma palavra, um mandamento de Deus. E quando ele decidiu fazer conforme ele queria, ele disse consigo mesmo, ele pensou em fazer os holocaustos sem antes esperar, sem antes fazer aquilo que Deus queria, conforme tinha que ser feito. E ele toma a decisão, e ali ele paga o preço pela desobediência, não somente em perder o seu reinado, mas também em perder a presença de Deus. Perdeu a presença do Deus Todo-Poderoso, e ali começou uns tempos difíceis, uns tempos de complicar, porque enquanto ele estava na direção do Senhor, tudo caminhava, tudo ia bem, mas quando a partir do momento que ele decidiu fazer como ele queria, a partir do momento que ele decidiu fazer como ele bem entendia do reino de Israel e como ele bem queria, a palavra do Senhor diz que quando ele desobedece, Deus deixa ele ir sozinho. E Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor buscava para si um homem segundo o seu coração. E Saul, por desobedecer, ele não se torna esse homem. Saul, por desobedecer a voz de Deus, ele não se torna um homem segundo o coração do Senhor. E Samuel diz que o Senhor diz para ele assim que o homem que Deus procura já estava escolhido, já estava determinado, porque Deus já tinha ordenado que viesse ser líder dentro de Israel. E agora Saul, ele vai começar uma história, ele vai começar uns tempos difíceis de reinar um povo sem a direção de Deus. Quando nós decidimos, tomamos atitude em nossa vida sem a direção do Senhor, nós colocamos em risco muitas das coisas. Nós colocamos em risco o nosso chamado, nós colocamos em risco a nossa vida diante de Deus, o nosso caráter diante do Senhor. E agora Saul tem uma vida contínua fora da direção do Senhor. Porque quando ele desobedece ao Senhor, ele está negando, ele está deixando aquilo que Deus queria para ele, aquilo que Deus queria para ele. No reinado, ele deixou de fazer aquilo que Deus queria para fazer aquilo que ele queria, da maneira que ele queria. Então, quando eu e você tomar uma decisão de fazer algo, peça a direção do Deus vivo. Peça a direção do Espírito Santo de Deus, porque tenha certeza que Ele vai guiar. Ele vai conduzir a tua vida naquilo que Deus determinou que você fizesse. Nunca perca a presença de Deus. Saul, olhou para o povo e ele viu que os homens que ele tinha escolhido estavam se afastando. Ele viu que os homens estavam saindo porque não aguentava mais esperar. Melhor é perder amigos, melhor perder parentes do que perder a essência do Espírito Santo. É melhor perder amigos do que perder a presença de Deus. Saul, ele preferiu ficar com os seus homens de guerra, mas ele perdeu a presença de Deus, a direção do Senhor. Então, irmãos, quando um homem ou uma mulher ele perde a direção de Deus, acabou. Quando nós perdemos a direção do Senhor, perdemos a essência do Espírito Santo, vai ser difícil de reconquistar. Quando nós erramos diante do Senhor, a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo ele se entristece. É tempo, aleluia, de nós buscarmos o Deus vivo, é tempo de nós se achegar ao Senhor.
É tempo de nós se aproximar do Senhor, porque o profeta Isaías ele vem dizer no seu livro, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de nós se aproximar do Senhor. É tempo de eu e você se achegar mais aos pés do Senhor. É tempo de você ouvir a voz do Espírito Santo. É tempo de você obedecer aquilo que Deus ele tem preparado para mim, para a tua vida nesta caminhada. Não é fácil a caminhada com Deus, irmãos, mas coloque no seu coração, determina em obedecer, em ouvir a voz do Senhor, Deus de Israel. Porque quando nós ouvimos, quando nós obedecemos aquilo que Deus determina para mim e para você, você pode ter a certeza, aleluias, que tudo vai dar certo, tudo vai caminhar, mas nunca perca a presença de Deus, nunca perca a essência de adorador, nunca perca a essência do Espírito Santo, a essência, aleluia, de que você é um adorador, que você é um servo do Deus vivo. Mantenha isso vivo, aceso dentro da tua alma, que o Deus vivo, o Deus de Israel, ele vai te socorrer, ele vai te ajudar no momento difícil, porque a nossa esperança está em Deus. A minha e a sua esperança está em Deus, está no Deus vivo, no Deus de Israel. Mas nunca faça algo pelo momento. Nunca haja pela emoção, pela circunstância que você tem vivido. Peça primeiro a direção do Senhor. Ainda que a circunstância venha a ser desagradável, venha a ser desfavorável à tua vida, mas procure a orientação do Deus de Israel. Procure a orientação daquele que te formou, daquele que te colocou de pé, daquele que tem te sustentado e tem te dado vitória todos os dias, porque todo dia tem encontrado uma luta travada, tem vivido uma luta travada, mas Deus, ele é fiel, aleluia, para te levantar, é fiel para honrar aquilo que ele propôs para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, creia nesta palavra, porque Deus, ele vai agir, porque nunca saia da direção daquele que te levantou, daquele que te escolheu, porque ele é fiel para te dar a vitória. Amém? A Deus abençoe em nome de Jesus.